podcast Future Edge. Neste espaço, vamos falar sobre tendências, tecnologia e os últimos lançamentos. Esta é a Sara Alvarez e hoje eu estou muito entusiasmada, pois estamos acompanhadas por uma grande mulher e profissional, a Érica Dagani. E bem, antes de mais nada, Érica, muito obrigada por se juntar a nós hoje neste podcast do Future Edge. Oi, Sara, muito obrigada eu pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. Ótimo. A Érica é gerente do produto B2B na eBanks, com uma grande experiência na área de estruturação e gestão de pessoas. Ela trabalhou já com empresas como Redcar, Global Payments, PayPal, etc. A Érica é administradora de empresas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela também possui um MBA em Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Érica tem mais de 20 anos de experiência no mercado de pagamentos. Ela tem trabalhado em muitas áreas, nas áreas de produtos, negócios, mercantis, risco e controladoria. Ela é apaixonada por ajudar a construir o futuro dos pagamentos na América Latina. Ela tem tido um forte desempenho com marcas de cartões para realizar ações para aumentar a receita e a implementação dos produtos. E hoje com ela que vamos falar de uma temática super relevante para o Brasil e para a região da América Latina toda, né? Que é a inclusão financeira. E o que é a inclusão financeira? Olha, pois é definida como acesso e uso de produtos ou serviços financeiros, tais como transações, pagamentos ou crédito, concedidos de uma forma responsável e sustentável, e com as regulamentações correspondentes que garantem a proteção do consumidor e também que promovam a educação financeira, né, de uma maneira sustentável. A inclusão financeira, através da tecnologia, permite melhorar a qualidade da vida das pessoas, das famílias, para permitir elas ter acesso ao crédito, seguros e também criar um histórico de transações e operações, que no futuro permitirá a elas investir em um negócio, em educação ou em fundos de poupança. Também permite que o sistema bancário alcance setores da população que não eram usuários, a um custo menor, reduzindo os custos de processo, eliminando os passos físicos e reduzindo também os tempos do processo administrativo e aumentando assim a cobertura. E hoje vamos abordar este tópico tão apaixonante em profundidade com a nossa especialista Érica Dagani. Então, Érica, para começar, fala-nos um pouquinho mais sobre você, a sua trajetória e o que faz a eBanks. Obrigada, Sara. Nossa, que introdução deliciosa de ouvir, super didática, super bacana. Bom, a Érica, acho que você falou um pouquinho aí, eu tenho algum tempo de vida aqui em meios de pagamento no Brasil e na América Latina. Eu tenho 23 anos trabalhando nessa indústria de meios de pagamento. É realmente algo que me brilha muito os olhos, participar de momentos tão diferentes da história e da digitalização, de trabalhar em dar acesso para as pessoas e trabalhar na evolução dessa área tão importante, acho que do nosso mundo. O eBanks é uma fintech global de pagamentos, foi fundada ali por três gênios, na minha opinião, em 2012, com um grande e genuíno propósito, que é o de dar acesso. Nesse contexto, o eBanks conecta grandes empresas, grandes sites internacionais, como Spotify, Airbnb, a mercados da América Latina. É um pouco o que me agrada ali, né, do propósito que eu vejo em trabalhar em meios de pagamento e o propósito do eBanks, o propósito da empresa.
A América Latina como um todo tem mercados extremamente únicos, é um ecossistema bem único assim, de meios de pagamento. E o eBanks oferece mais de 100 métodos de pagamentos locais latino-americanos para esses sites internacionais, além de ter outros negócios também, enfim, outras linhas de negócio, de atuação. Mas esse é onde nasceu o core e da onde vem a história do eBanks e a história da Érica trabalhando dentro do eBanks como a diretora de produtos. Genial, muito obrigada, Érica. Eu sempre adoro de escutar pessoas que ficam entusiasmadas pelo que elas fazem. Eu posso escutar o seu entusiasmo na sua voz, né? Sem dúvida, é um momento super interessante para o setor dos pagamentos financeiros na América Latina. Mas, como sempre, quando a gente está em processos de transformação ou com muita ambição, como é o seu setor, agora, tem desafios, né? Quais você acha que são os principais desafios que enfrenta o setor de pagamentos financeiros na região da América Latina? Olha, Sara, deixando um pouco de lado ali o capítulo pandemia que o mundo está enfrentando, que eu acho que traz diferentes consequências para cada país, e eu diria que alguns dos desafios são comuns entre os países da América Latina, partindo de uma característica muito similar desses países, que é a desbancarização. A gente tem 2 dígitos de desbancarizados em cada um desses países. Então, eu pego 30% no Brasil, 60%, 65% no México, acima de 55% na Colômbia. Então, assim, eu acho que trazer essa população para dentro do ecossistema formal de pagamento bancário é um grande primeiro desafio que a gente tem. Agora, como tudo tem 2 lados, e aí depende do lado que você quer dar maior destaque, né, que você quer deixar no palco, eu acho que a gente também pode olhar para esse mercado como um mercado cheio, um caldeirão de oportunidades. É um espaço, é um lugar que o que não falta é espaço para você crescer. E quando você olha também para esses mesmos países da América Latina, o e-commerce como um todo cresce a 2 dígitos em todos esses países. Então, é um passo, uma velocidade de crescimento ainda bastante ascendente. Quando você olha para a indústria como um todo, eu acho que desafios como aumento da competição, redução do custo final ali para um consumidor final que cada vez tem mais voz, né? Você cuidar da experiência do usuário, você fortalecer a segurança das transações, mitigar ao máximo a fraude, e eu acho que principalmente incluir pessoas, dar acesso, são os grandes desafios para a América Latina como um todo. Eu acho que as pessoas que têm acesso, quando elas têm acesso a um meio de pagamento, a uma conta bancária, elas têm limitações imensas para essa movimentação. Então, como você falou lá no começo, né? Muitas não têm acesso ao crédito, os métodos de pagamento alternativos, como um boleto, como um OXXO, ainda são muito populares. Então, eu acho que é um pouquinho de todos esses desafios misturados. Obrigada, Érica. Entendendo os desafios, você pode nos falar como é que a digitalização, as tecnologias digitais podem ajudar nestes desafios, nesta inclusão? Sim, eu acho que a gente muito fala aqui de acesso, né, à internet, à web, a celular, depois mergulha ali para um consumo, né, onde o que esse usuário compra, como ele gasta a sua renda, quais são os meios de pagamento usados para esse consumo. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar também para os números, sem a gente se restringir a grandes metrópoles, e entender, de fato, por que e como esse usuário está acessando a internet, usa a internet, como é que ele traz para a vida dele, para o seu consumo, a sua forma de pagar, os seus meios digitais.
Quando eu olho para países da América Latina, de uma forma geral, eles navegam ali dentro de uma casa de 70% de acesso à internet. Ou seja, eu ainda vejo um espaço muito grande para você puxar essa população para a digitalização como um todo. Para a gente afunilar ali um caminho de raciocínio e tentar simplificar, eu acho que um pouco essa filosofia, porque senão a gente pode filosofar bastante aqui, eu olharia para alguns exemplos como a entrada de cartão de débito virtual no Brasil, para tangibilizar um pouco isso. Então, é um meio simples de pagamento, né? Que até antes da pandemia, ele era quase que impenetrado, estou falando de Brasil, ele era quase que impenetrado ali no mundo online, mas que ele ganhou um protagonismo só dele, quando ele foi um canal de entrega de ajuda governamental no Brasil e em muitos outros países também. Então, ali, eu acho que a gente joga um usuário de cabeça para dentro desse ecossistema digital do dia para a noite. Para a gente dimensionar um pouco, no Brasil, 67 milhões de pessoas receberam esse auxílio emergencial via uma conta digital, e nesse processo, estima-se que cerca de 30 milhões, ou seja, metade ali, tiveram acesso à sua primeira conta bancária pela primeira vez. Então, enfim, um primeiro mergulho ali nesse mundo de digitalização, de inclusão financeira. Bom, aí eu acho que a gente pode explorar um pouquinho também e dizer que uso de carteiras digitais, meios de pagamentos instantâneos, QR Code, como o Pix no Brasil e algumas outras iniciativas que a gente vê muito similares em outros países, como México, Colômbia, que já estão caminhando mais nessas frentes. A gente poderia falar dias sobre isso, mas eu vejo muito essa digitalização facilitando a inclusão financeira. Bom, muito obrigada, Érica, também pelos exemplos das diferentes tecnologias, usos da tecnologia, né, que estão facilitando. Eu concordo com você que é sempre bom de dar exemplos concretos para não falar no abstracto. Então, você poderia dar algum exemplo de projetos de inclusão financeira que você está trabalhando no eBanks? Posso, Sara. O eBanks, eu falei lá no comecinho, né? O eBanks é sobre dar acesso, isso está muito no nosso DNA. E isso é muito o que me encantou e me motiva demais em fazer parte dessa história. Então, ajudar a construir um mundo onde realmente as pessoas, com o meio de pagamento que elas têm acesso, e aqui eu não estou falando de meio de pagamento que elas preferem, porque aqui eu estou ainda no estágio onde algumas pessoas elas não têm nem escolha. Então, eu estou falando de fato sobre incluir essa pessoa com o que ela tem acesso nas mãos dela. A gente já permite formatos, eu vou chamar de menos digitais aqui, como a impressão de um papel que tem um código de barras, para a gente não dar muitos nomes, ou um voucher com uma sequência de números ali que a pessoa vai numa loja específica para pagar e ela precisa esperar dias para compensar, e aí sim ela comprar. Então, a gente segue cuidando com muito zelo, com muito carinho desses meios peculiares dos países da América Latina, porque a gente acredita nesse acesso, nessa inclusão. E para isso, a gente busca facilitar muito a vida desse usuário com soluções de geolocalização, de segurança, com tudo que facilite a vida para que ele se inclua nesse ecossistema. Mas a gente também olha para o futuro, a gente olha muito para o futuro, cuida do próximo consumidor, né? Então, eu sou mãe de 2 filhas, eu cuido das filhas da Érica, que talvez elas não vão saber o que é um papel moeda, e que elas terão ali as suas carteiras digitais como o jeito normal de pagar, mais usual. Então, hoje a gente tem aqui as maiores carteiras comerciais de cada um dos países já integradas ao eBanks. A gente acompanha muito de perto todos os temas de pagamentos instantâneos e a sua prontidão em cada um dos países para a gente colocar à disposição dos nossos merchants, dos nossos clientes.
A gente tem um olhar muito especial para cartão de débito e cartões pré-pagos, porque eles têm uma exigência de segurança e um uso ainda diferente, porque são novatos no e-commerce, na maioria dos países. Então, olhar para todos os produtos e soluções de segurança é um cuidado que a gente tem aqui no eBanks. Então, isso já é tudo realidade para a gente. E eu ouso citar aqui também que a gente tem em diferentes linhas de negócios, a gente tem o eBanks Go também, que ajuda a trazer as pessoas para dentro do sistema de meio de pagamento, que cria uma nova experiência de compra para essa pessoa, tanto nacional como internacional, com cashback, enfim, com tudo que é de mais inovador nesse mercado de meio de pagamento. Genial, é uma ampla carteira de projetos, né? É super interessante, Érica. E olhando para o futuro, como você falou, quais você acha que são essas macro tendências que vão dar forma ao futuro dos serviços financeiros aqui na América Latina? Sara, pergunta de $1 milhão. Eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que tem muito espaço para crescer, para se criar coisas novas. Eu realmente acredito na diversidade, na coexistência de muitos modelos simultâneos. Eu acredito que a era de monopólios, ela começa a ser uma parte da história que eu vou contar só para as minhas filhas mesmo, que elas não vão vivenciar. Eu sou um pouquinho cética em teorias de um único meio de pagamento eliminando o outro, de um movimento que acaba totalmente com uma indústria de um dia para o outro, num espaço extremamente curto de tempo. Mas eu acredito que a indústria como um todo, ela se move cada vez mais rápido. E ela tem ali um usuário como um grande protagonista e decisor, uma voz muito forte. Então, que ele precisa ser ouvido, que ele precisa ser cuidado, porque é ele que no final do dia escolhe o que é mais conveniente para ele. Então, eu acho aqui em algumas apostas, olhar para a segurança, para a confiança, facilidade, agilidade, são aspectos muito chaves. Se você colocar uma lupa ali em serviços financeiros digitais, e eu acho que deu para perceber, eu sou uma entusiasta de tudo que é digitalizado. Eu não saio mais de casa com uma carteira na minha bolsa, eu não uso mais papel moeda. Só que eu moro em São Paulo, numa mega metrópole, não só do Brasil, mas da América Latina. A gente precisa ter ali um olhar cuidadoso com uma população que muitas vezes não tem acesso a um serviço sanitário, à educação. Então, por isso que eu disse lá no começo que eu realmente não acredito em mudanças radicais e extremistas. Eu acho que são muitas ondas de serviços que cada vez mais digitais, que vão coexistir, sim, com os jurássicos nada digitais, que a mãe da Érica, que ainda é economicamente ativa, continua confiando acima de tudo. Então, eu volto a falar aqui que, para mim, um futuro, assim, uma grande aposta é olhar muito para o aspecto de segurança, de confiança, de uma filosofia muito voltada a customer-centric, como um todo. Tá, então segurança, confiança e sobretudo o cliente no centro, né? Acho que esse é uma dos pontos essenciais do futuro da tecnologia. E hoje, Érica, já para finalizar o podcast, eu gostaria, se você pode nos ajudar com alguns conselhos, dicas para aqueles líderes ou gerentes que gostariam de desenvolver projetos ou iniciativas de inclusão financeira. Como é que você recomendaria a elas começar com esse tipo de projetos? Sara, eu vou trazer, eu acho que um ponto aqui extremamente pessoal, porque eu realmente acredito que isso move a agulha. Primeiro ponto, ter um propósito claro e, de fato, genuíno. Então, se você sabe o que você quer entregar de volta para a sociedade, eu acho que você já tem boa parte do seu caminho trilhado. E aqui no eBanks é muito do que a gente fala de sonhar grande. Eu trabalhei em uma empresa internacional há alguns anos atrás,
que sempre que eu entrava numa sala ali com times globais, e que eu tinha que explicar um pouco por que o brasileiro compra parcelado, por que o brasileiro imprime um papel e vai numa casa lotérica pagar. Por que eu disse isso aqui? Porque eu acho que é muito importante entender o ecossistema. Muitas vezes a gente quer ser super disruptivo, mas a gente subestima especificidades do mercado que estão muito enraizadas na história do país, na cultura do país. Então, a minha dica tem que ousar sim, tem que sonhar grande, muito grande, e tem que respeitar cada um dos mercados, ter expertise, conhecer aquele mercado. Tem que saber onde você quer chegar lá na frente e tem que ter flexibilidade de ir se adaptando ao longo desse caminho, porque o caminho vai mudando, você precisa mudar rápido, você não pode sofrer, você tem que ser criativo para ir se reinventando diariamente. Então, eu acho que, para mim, é uma mistura que entrega, essa mistura toda que entrega um valor agregado real. Então, assim, resumindo, para mim, muito importante conhecer, buscar o lugar de fala, ter empatia suficiente para mapear os problemas reais ali do latino-americano, e assim você vai, de fato, conseguir promover mudanças significativas nesse ecossistema que, poxa, a gente move um pouco do mundo e constrói um pouco do futuro desse mundo que eu estou querendo deixar aqui para as minhas filhas e que eu acho que todo mundo quer deixar para todo mundo que a gente ama. Sem dúvida, Érica, acho que essa é uma visão comum, né? Então, bom, acho que é uma maneira ótima de fechar este podcast com essas dicas para os nossos ouvintes, que já sabem que aqui no podcast Future Edge, sempre tentamos de falar com diferentes personalidades do mundo empresarial sobre o futuro das tecnologias e como que elas vão impactar os negócios, a sociedade, a nossa vida. Então, muito obrigada, Érica, por ficar hoje conosco, por compartilhar seus conhecimentos, sua experiência. E também, como sempre, muito obrigados a vocês, os nossos ouvintes, por estar conosco um podcast mais, uma edição mais do Future Age. Não esqueçam que vamos publicar um podcast novo cada sexta-feira e que podem escutar na plataforma quantas vezes quiserem. Muito obrigada e até a próxima.